Os avanços tecnológicos trouxeram a evolução, mas será que ele é benéfico para o relacionamento interpessoal? Quando a gente para de observar a nós mesmos e aos outros, ou seja, o nosso processo de reflexão fica truncado. Eu vou recebendo todas essas informações e eu não vou digerindo, né, mentalmente, né, como a gente... É a mesma coisa que quando a gente come muito. A comida foi feita para ser apreciada, para ser apreciados os sabores. Quando eu só vou colocando a comida para dentro, ela não me vale de nada, né? Aquela experiência, ela não me vale. A mesma coisa, né? Quanto mais informações eu vou colocando, se eu não faço conexões com ela, isso não me ajuda em nada. Então a gente tem uma geração muito bem informada, mas que não consegue resolver problemas simples. Por exemplo, como esse caso das crianças que estão brincando dessa brincadeira absolutamente violenta, sem ter noção, muitas vezes, de que isso é uma violência, um risco. E elas já poderiam ter esse tipo de consciência com a idade de que aquilo vai... Ou seja, a gente vai perdendo a noção de causa, consequência, ação e consequência. E isso é falta de reflexão. A psicóloga comenta sobre a falta de diálogo. Cada um tem um saber muito soberano, um saber muito... que acredita muito que o meu saber é maior que o seu, e a troca, que é inevitável e a grande conquista da humanidade, está ficando perdida, né? É assim que a humanidade cresce, com a troca de saberes, né? Por isso que a gente conseguiu tantos avanços tecnológicos, só que agora esses avanços também se voltam contra a gente, né? Contra o desenvolvimento do ser humano. Cada vez mais, não precisaria existir. A gente fala muito no desenvolvimento robótico, se os robôs vão invadir a humanidade, mas de certa forma isso já acontece, né? Porque na medida em que a gente aceita só ter esse tipo de informação, ficar numa bolha, não estar propenso à troca, a gente já está deixando, de certa forma, o mundo dirigido por robôs, né? A estudante diz que toma as decisões sobre o que é certo e o que é errado. Tem algumas coisas que me influencia a fazer, mas tem umas coisas que dá pra falar, isso daqui não é legal. E tipo assim, ao mesmo tempo tem muita gente compartilhando, é só não compartilhar também. No momento que a gente tá falando, às vezes um entra no assunto e eu acabo falando a minha opinião. Mas às vezes a maioria tá contra mim, entendeu? Porque não é todo mundo que pensa no errado, né? Só pensa em fazer porque, famoso tá fazendo. A coordenadora fala sobre a visão da escola perante os alunos. Tudo que a gente tem acesso, né, que eles também têm acesso, a gente tenta informá-los, porque assim, a informação chega muito rápido, mas às vezes eles não têm o discernimento de saber se aquilo está certo ou errado, de refletir sobre. Tal coisa está acontecendo, cada um passa para o outro e vai compartilhando sem parar para pensar. Então a gente sempre tenta fazer uma reflexão em sala se aquilo que está acontecendo, sendo compartilhado, é realmente bacana de ser compartilhado e é bom de ser feito. Estão atentos ao que circula para orientá-los e ainda diz que os adolescentes são receptivos. Quando tem adulto falando sobre, eu acho que a reflexão fica melhor. Porque, assim, entre eles tem essa questão da idade, de, né, Maria vai com as outras, de ser, é um fato do momento. Mas na hora que você põe para parar para pensar nas consequências dos atos, a gente percebe que eles refletem e refletem bem. Então, a preocupação dos pais, também no grupo de pais, essa questão dessa brincadeira aí que levou à morte da menina, foi comentado em grupos de pais, a preocupação de mostrar para os filhos que isso é uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum. Nem eles fazerem com outros, nem deixar que outros façam com eles. E ressalta a importância da parceria família e escola. A gente já teve até momentos de trazer um promotor na escola para falar a respeito disso com os pais. Né? Dele até eu lembro de uma fala muito importante, que a internet é como se fosse a porta do quarto deles. Tem que manter aberta, ele não precisa bater para entrar. O pai precisa ter acesso nesse celular a hora que ele quiser.
Então, assim, é como se fosse o quarto. Então, eles têm que tratar com naturalidade e o pai está lá para protegê-los. Não é para invadir o espaço, o espaço é meu, não quero compartilhar. É obrigação dos pais estarem atentos sempre. Mara afirma que muitos pais interagem, mas ainda existem os que não dedicam tempo nenhum. Na grande maioria, nos apoiam nesse sentido de estar conosco, né? De achar que realmente precisam estarem atentos, mas não são todos. Tem pais que não têm essa disponibilidade nem de tempo e nem nada para auxiliar. E você, está atento ao que o seu filho vê